Vivemos num mundo que os nossos antepassados dificilmente reconheceriam. O impacto do engenho humano está por todo o lado. Testamos os limites do nosso planeta com velocidades, profundidades e alturas que deixariam perplexos os nossos antepassados. Na base de todas estas conquistas está o dom extraordinário da humanidade para a invenção. Com gênio e inspiração, criamos soluções excepcionais para problemas complexos. Do vulgar ao espetacular. Algumas boas, outras nem tanto. Esta série celebra milhões de formas através das quais as nossas grandes invenções transformaram o mundo. Qual é a ligação entre a febre do ouro da Califórnia, bolsos rasgados e a cor azul? Pensem numa grande invenção que talvez usem todos os dias. Para trabalhar, brincar, por conveniência. They sort of have this essence of coolness about them. Não tem classe, idade, é adaptável e está por todo o lado. É um fenómeno moderno, com quase 2 mil milhões vendidos a cada ano. Vemo-los como produtos americanos, mas como vamos revelar, jamais seriam inventados sem o engenho dos europeus. They have expression, modesty, sex appeal and simplicity. Tornaram-se sinónimo de cowboys da vida real e depois dos cowboys dos filmes. They look great, they're sturdy, they can last a very long time. Mas esta história tem um lado sombrio, numa altura em que aprendemos a dar prioridade ao planeta. This is a fashion that's not going away anytime soon. So if you can think about sustainability, that's going to matter. Será possível agir atempadamente e mudar os hábitos de moda de uma vida? Poderemos deixar de gostar das calças de ganga azuis? As calças de ganga são uma afirmação casual e de estilo que milhões em todo o mundo escolhem fazer diariamente. O maior mercado em termos de receita é o da América do Norte, seguido pelo da China. Mas peritos relatam que as vendas estão a crescer em todo o mundo, da região da Ásia-Pacífico à América do Sul e Europa. Tudo isto contribui para um mercado global no valor de milhares de milhões de dólares e que se prevê continuar a crescer. Estatísticas recentes sugerem que um norte-americano tem em média 7 pares de calças de ganga. E o mesmo americano compra em média 4 pares por ano. How many pairs of jeans do I have? I must have about 30 pairs of jeans. That sounds like a lot. At a guess, I would say that I've got about 30 pairs of jeans. I do wear jeans, yeah, I've got 2 pairs. Por que é que as calças de ganga não perderam lugar numa indústria tão imprevisível como a da moda, quando quase todas as grandes ideias se esgotaram em apenas algumas estações? Os estilistas procuram criar tecidos, visuais e novas combinações sintéticas. Quando os seres humanos começaram a inventar roupa, entramos na longa caminhada rumo à invenção das calças de ganga. Durante milénios, a roupa foi feita a partir de materiais de acesso fácil, como pele e pelo de animal. Provavelmente devido à necessidade básica de nos mantermos quentes. Desenvolvemos ferramentas de corte e agulhas rudimentares que permitiam cortar a pele de animais uniformemente para cozer e decorar. Testámos lã e fibras vegetais, como o algodão, a partir do qual fizemos o fio e inventámos formas de tecelagem. Este vestido Tarkan, do Antigo Egito, é a peça de vestuário tecida mais antiga que se conhece. Tem mais de 5.000 anos e é feita em linho. Os pormenores, como mangas cortadas, pregas estreitas e decote em V, demonstram uma incipiente noção de moda.
People have always wanted to dress up, and clothes have always been meaningful. And there has, in that sense, always been fashion. There's always been a desire to have what is nice and new and is going to be imitated. Para imitar, tínhamos de fazer cópias de uma peça. Quando se mostrava popular, para isso inventámos novas ferramentas para acelerar os processos. Desenvolvemos instrumentos para trabalhar a lã ou o algodão e separá-lo, deixando-o pronto para enrolar. Depois, há mais de 1000 anos, inventámos a roca de fiar. Esta é uma cópia atual e descobrimos que a seda, o algodão e a lã podiam ser tecidos para criar fio. Esta imagem mostra as calças mais antigas do mundo, compostas por restos encontrados na China. Com mais de 3000 anos, são tecidas em lã e arqueólogos alemães acreditam tratar-se de uma farda usada por guerreiros para montar a cavalo. Mais uma vez, os sofisticados pormenores bordados dão-nos um vislumbre da moda inicial. Sempre foram os ricos a ter os meios para seguir a moda. Os operários pobres e os camponeses usariam as mesmas roupas básicas durante toda a vida, embora fossem inadequadas para o que faziam. The pre-industrial world is a world in which the poor are always ragged, in which clothing is always hard to get hold of. Tecelões em todo o mundo trabalhavam tecidos novos e mais fortes que pudessem ser feitos de forma mais eficiente. Os têxteis em algodão, em especial, eram um êxito. O algodão cultiva-se com facilidade e abundância, produzindo um fio forte e fiável, que acabaria em calças de ganga. I think denim has been so successful because it's made out of cotton, and cotton is this ubiquitous fabric that we discovered can be used to make clothes. Para produzir tecido de algodão em maiores quantidades, os inventores começaram a trabalhar em todas as etapas de produção. Por conseguinte, o progresso na manufatura têxtil avançou enormemente na Revolução Industrial. Primeiro, chegou uma forma mais eficiente de fiar algodão. O tecelão britânico James Hargreaves inventou a máquina de fiar automática em 1764, quando esta, numa demonstração recente, foi criada. Movendo uma roda, 8 fusos girariam algodão ou lã em vez do fuso único das rocas convencionais. The second half of the 18th century sees the development of industrial production of yarn, the spinning jenny and a whole series of other innovations that enable them to turn cotton into a thread quickly and on scale. And that's transformative because what that enables them to do is to industrialize the production of thread, which then enables them to produce cotton goods much more cheaply. A fiadeira automática levou à criação de teares mecânicos que viriam a criar roupa mais duradoura e mais barata do que até então. From industrialization onwards, the poor are still ill-dressed, the poor are still struggling, but they are now shod and clothed in a way that they weren't before. And it's the beginning of the process that yields the incredibly cheap clothing of the modern day. Atualmente, a roupa produzida em massa é a norma. Mas no século XVIII, todas as etapas de produção podiam ser melhoradas e permitiam invenções. So in this time, the Industrial Revolution, it was a great time for innovation and coming up with ways of doing the jobs that people used to do in much more efficient ways. So spinning jenny is a fantastic example of that, where you're able to do what, one person might have been doing or one machine might have been doing, and kind of replicating that 8 times over on the same device, essentially. Com o avançar da industrialização, surgiram novos e melhores têxteis com diferentes intuitos, indo além do vestuário. O noroeste de Itália era uma dessas regiões de produção, centrada em redor do Porto de Génova. Era já um centro para o comércio de algodão, abastecendo tecelões locais. Durante séculos, houve um mercado para velas resistentes de tecido,
para os navios mercantes e para as marinhas. They are having to produce not least sailcloth, which of course is vital for the trade of the age. And so in Genoa, for example, the weavers there become famous for the quality and the endurance of the cloth that they're producing for sails. O tecido das velas tinha de ser resistente para suportar as forças naturais do vento e da chuva. Os tecelões de Génova inventaram um algodão canelado especialmente robusto, que ficou conhecido como jean, de Génova. Porém, não era ainda a ganga que conhecemos e adoramos. Mal imaginavam os tecelões italianos que a sua jean inspiraria uma versão francesa de sarja de algodão que mudaria para sempre o mundo da manufatura de vestuário. A 370 km, também no litoral do mar Mediterrâneo, tecelões em Nîmes, no sul de França, tentavam copiar o tecido forte de Génova, mas a cópia não saiu perfeita. Em vez disso, inventaram uma nova sarja de algodão que é hoje imediatamente reconhecida. Os tecelões de Nîmes chamaram-lhe sarja e a combinação de azul e branco tornou-a diferente. Parece predominantemente azul, misturada com o branco. O tecido foi copiado por todo o mundo, mas as raízes europeias são essenciais na história das calças de ganga. Jean, em inglês, vem da cidade italiana de Génova, e a sarja de Nîmes, feita em França, tornou-se denim. Portanto, as calças de ganga não são uma invenção americana, como talvez imaginassem. As calças de ganga foram uma história de sucesso inesperada, dado que as tendências da moda, os tecidos, as cores e os cortes estão em constante mutação. Graças à longevidade do produto, há hoje fábricas em todo o mundo, como esta no Paquistão. Da produção em massa à produção artesanal, como esta numa pequena localidade de Gales. O corte de padrões é essencial em qualquer negócio. É o corte que distingue as marcas. Pair of jeans, you've literally got 4 panels. You've got your back pockets, you've got your waistband, your belt loop, your 2 bearers and your fly. Then you have your pocket linings as well. So there's about 16 pieces go to making a pair of jeans. Usam tesouras para uma única camada de tecido. Mas uma faca elétrica corta várias camadas de uma vez. É uma ferramenta usada há décadas na indústria das calças de ganga. To mass-produce blue jeans, denim is unrolled. Many layers of material are stacked and cut according to different patterns. Nesta fábrica paquistanesa, empilham e alisam camadas de ganga antes de cortar. Os técnicos que usam a faca elétrica trabalham rapidamente para cortar os padrões traçados. A seguir, as peças seguem para a secção de costura, onde são cozidas. Mas a globalização do produto talvez surpreendesse quem o inventou. A invenção das calças de ganga deve-se a 2 improváveis futuros gurus da moda. Um tinha rebites, o outro tinha telas e dinheiro. Juntos criaram uma peça de moda resistente e mágica. Porém, a sua invenção visava dar material e roupa a operários. Levi Strauss viajara para a cidade de Nova Iorque em 1847 para se juntar à empresa familiar de comércio. Mas as potenciais oportunidades de negócio da febre do ouro levaram-no a São Francisco, na costa oeste, nos Estados Unidos. Aí abriu um negócio, ainda a comercializar mercadoria como vestuário e cobertores. Passados 20 anos, vendia um novo tecido azul especialmente resistente.
Por essa altura, a francesa sarja de Nîmes era copiada por fábricas têxteis noutros pontos da Europa e nos Estados Unidos. Entretanto, outro imigrante, desta feita da Letónia, estabelecera-se como alfaiate a apenas 500 km de São Francisco, em Reno, Nevada. Jacob Davis comprou tecido azul a Strauss para fabricar vestuário de trabalho. O público que Davis tinha em mente eram os mineiros, entre eles alguns dos clientes de maior risco, os das minas de ouro da Califórnia. Este filme de 1954 recria a febre do ouro da Califórnia e o entusiasmo com as perspectivas de riqueza imediata, assim que aparecesse a primeira pepita de ouro. Gold is discovered in California. The discovery is made at Sutter's Mill, 100 miles from a sleepy little town called San Francisco. Gold is right on the surface. Everyone drops what he is doing to pan the precious metal. Prospectores de ouro invadiram a Califórnia aos milhares em 1848. Tal era a força e velocidade dos rumores de riquezas instantâneas que brotavam do solo. The 19th century is characterized by massive mobility, huge numbers of people traveling across the globe, mainly to make their money. 6 meses depois de encontrarem a primeira pepita de ouro, havia 4.000 mineiros na Califórnia. Um ano depois, eram 80.000. Chegados em 1849, ficaram conhecidos como os de 49, vindos da Europa e até da China. Mas encontrar fortuna não era garantido. The early prospectors are fortunate. I mean, they'll have a terrible time, but they will actually find what they want. The later prospectors arrive and are often just put to work by the early people. Mas ficou claro que as roupas dos mineiros não eram adequadas para o serviço. Saíam com bolsos rasgados, cheios do que extraíam nas minas. Precisavam de calças com bolsos resistentes e Jacob Davis era a pessoa certa para a função. Em 1871 teve uma ideia que mudaria a indústria da moda. Uma alteração aparentemente insignificante que daria força em pontos de pressão como os cantos dos bolsos e que faria a diferença na resistência da roupa. Rebites. The rivet, at least from a physics standpoint, is sort of taking forces that could be applied to areas that, you know, like pockets or seams that have a lot of pressure and force applied to them, and sort of distributing it around its circular shape and protecting the material, adding a sort of extra layer of reinforcement so that the clothing doesn't fall apart. O alfaiate de Jacob Davis tinha tecido forte comprado a Strauss e rebites, mas faltava-lhe dinheiro para comprar a patente da ideia revolucionária. Levi Strauss era um simples homem de negócios, ainda que bem-sucedido, mas teve um papel central. Em primeiro lugar, armazenou o novo tecido azul, a ganga. Em segundo lugar, tinha fundos para investir na ideia de Davis. Comprou a patente em 1873 e fez-se história. Sem Strauss, as calças de ganga podiam nunca ter sido lançadas. It's quite fortuitous that these two people came together and realised a sort of hole in the market that enabled jeans to become a thing. Right? It's not so often you'd think that, you know, a tailor would get into business with the person who was essentially giving them the material to come up with a whole new thing. So it's actually quite lucky that they had this idea and they made it work. A invenção ficou conhecida inicialmente como waist overalls. Na altura, era dada a garantia que os rebites de cobre não riscavam nem danificavam a mobília quando a pessoa se sentava. E vinham com a promessa de um novo par gratuito se as calças se rasgassem. Tal era a confiança na criação. Nos primeiros anos, não tinham presilhas para o cinto, como vemos neste par vintage, comprado em 1917. Tem apenas um bolso atrás e 3 à frente, sendo o mais pequeno para o relógio de bolso. Este par de calças foi usado todos os dias durante 3 anos, tirando aos domingos, por um mineiro chamado Homer Campbell. Coseu remendos para proteção extra, mas por baixo as calças originais continuavam intactas.
Com histórias semelhantes, não admira que tenha sido uma invenção de grande sucesso. Parecemos ter um apetite insaciável por calças de ganga, mas o conceito básico nunca se alterou. It's not very often that you have an idea that will last an entire century and beyond. So they did something which was so right. Nobody's found a way to improve it in all that time. Esta pequena fábrica produz 200 pares de calças por semana. Cada par é feito à mão por um destes artesãos especializados. Aqui, ninguém tem formação superior. O surgimento de pequenas marcas e de modelos de luxo é um fenómeno moderno. Mas é tal a dimensão e o fôlego do mercado que o espectro entre a produção em massa e as peças de luxo parece estar ainda a crescer. There's a lot of geekiness to jeans, just like there's geekiness to coffee. There's plantation denim, there's salvage denim, there's the warp and the weft, there's all sorts of nuance, and there's some great denim mills, and there's not some great denim mills, and people want to work with the best Japanese denim or the finest Italian denim, so it gets very geeky. Por muito que os criadores alterem os vários componentes dos produtos, o cliente quer calças que assentem bem. There's great freedom of movement. I don't have to worry about carrying myself in a pair of jeans. The jeans do that for me. I definitely feel comfortable. Like I feel like I'm myself and yet stylish. If there's figure-hugging ones, I can feel quite sexy. Or if they're just like my super relaxed ones, then I just feel at home. No final do século XIX, nada indicava que a nova ganga azul para o trabalho viesse a ter estilo. Porém, Jacob Davis deu-se ao trabalho de escolher uma cor contrastante para as costuras visíveis nas peças, o que conjugava bem com os rebites acobreados. Distinguiam-se das cópias e continuavam a ser importantes no corte das calças de ganga. Apesar deste aceno à estética, a roupa para operários era sobretudo funcional, graças ao tecido forte de ganga de algodão. O público-alvo exercia trabalhos manuais, na prospecção de ouro e nas minas, em ranchos, em caminhos de ferro e na agricultura. Estes operários não ligavam a modas. Queriam apenas roupa que durasse, e a ganga proporcionava isso. It's incredibly durable. It's absorbent, and so it wicks away moisture from our bodies and keeps us cool, but is also breathable. And because it's just made out of cellulose plant fibers, it's relatively cheap and easy to produce. Mas havia um problema com um aspecto crítico no fabrico da ganga. A cor azul, obtida graças ao índigo, usado como tinta para tecido pelo menos nos últimos 4.000 anos. E a cor é importante para nós. The question of how you colour clothing, of how you introduce dyes into your fabrics is one that goes back millennia. And one of the oldest ways of dyeing cloth blue was to use indigo. There are two ways of getting indigo. I mean, one is woad, which the ancient Britons daubed themselves in. The other thing is to use the indigo plant, which is native to the Orient and particularly in India. A invenção das calças de ganga e a sua popularidade imediata levaram a um enorme aumento na procura de índigo, que criou a original e icónica cor azul da ganga. Curiosamente, a cor que hoje conhecemos como índigo foi batizada por Isaac Newton no século XVII. Newton identificou as 7 cores no espectro visível. Mas para a identificação, todas precisavam de um nome. Newton chamou às duas cores novas cor de laranja e índigo. To me, indigo is the colour which Isaac Newton made the name up for. It didn't used to exist until Isaac Newton started talking about rainbows. And he wanted it to match like musical scales. So he just added an extra one in and created indigo as a word.
A inclusão de índigo por Newton é agora questionada. Porém, usar um tecido azul escuro como vestuário de trabalho foi um passo inteligente de Jacob Davis. É uma cor que as pessoas gostam. I think colour does have an effect on us, and I think that's I think it's a very subjective thing about colour as well, and there's certain colours that I think are universally understood. Red, for one, we know that it might mean danger, it might mean warmth, so we have a language for that. And I think the same goes for blue, with coolness. And I think the word coolness associated with jeans has become just that. It's hip, it's now, it's the thing to do. And I think that's where we kind of zero in on the dark blue denim. We get it. Um dos mais antigos produtores de índigo foi a Índia, que o usa na sua cultura, como vemos aqui, numa tradição com mais de 4.000 anos. Esta família, em Tamil Nadu, no sul da Índia, continua a produzir tinta de índigo com métodos tradicionais. Cultivam a planta Indigofera tinctoria, que colhem e depois colocam em grandes tanques de água, misturada com um elemento alcalino, como carbonato de sódio ou potassa. Surpreendentemente, de início, a água fica verde, mas o azul natural surgirá no processo. So indigo is a fascinating dye because it's one of the rare dyes that we can get from nature that's blue. O líquido é fisicamente estimulado por estes trabalhadores que adicionam oxigênio ao processo para fermentar as folhas, libertando pigmento de índigo como sedimento. Retiram a espuma e a seguir transferem o sedimento para tanques de cobre. Deixam ferver em lume forte durante algumas horas e a seguir é filtrado com peças de tecido. A pasta que se forma é a tinta índigo. É cortada em cubos e seca, porém não se dissolve. Exige uma reação química para ser diluída. Because indigo is not water soluble, it requires chemical processes to turn it into something that's useful to be added to a dye. And this produces waste products like sulfates and sulfites. And these are bad for life. If you get them into the rivers and so on, they kill off fish. They're also corrosive to pipes. And so this is sort of the eternal battle for dye producers, is to find a way of making our clothes the colour we want them to be, without damaging the environment. Tinha de existir uma solução sintética e foi o químico alemão Adolf von Baeyer que a encontrou. Em 1905, recebeu o Prémio Nobel pelo trabalho inovador para decifrar a estrutura química do índigo. O trabalho de von Baeyer levou-o a criar um substituto sintético. It's the production of these chemical dyes pioneered in Germany, which enables the industrial scale of colouring, which produces now most of the jeans, most of the blue jeans that we wear. Apesar da mudança da tinta natural para a sintética, ninguém notou diferenças na cor das calças de ganga azuis. O público-alvo das calças de ganga azuis não decepcionou. Os clientes compraram a nova peça de vestuário revolucionária, impulsionando a expansão e o fabrico. O passo seguinte era promover, alargar o mercado e cativar as massas, o que aconteceu de diferentes formas. I think what's interesting about jeans is they were a workman's trouser, but then they became something much more than that. They were so good, they were so long-lasting, whatever, but everybody started wearing them. Although they did become a bit of a social signal as well. Mas o mercado não expandiu até Hollywood mudar a meta. Nas décadas de 1920 e 1930, os realizadores de cinema começaram a vestir os heróis de filmes de cowboys com calças de ganga. As calças de ganga ganharam estilo e começaram a chegar a um público muito mais alargado. I think there's a particularly American story there, and that's about the American
love of the frontier. It's about the American dream of manifest destiny and the idea that all Americans, at least all white Americans, are, you know, somehow pioneers. Na década de 1950, um dos mais famosos cowboys, John Wayne, apaixonava o público com um corte mais generoso das originais calças de ganga do operário. Wayne personificava o machão do velho oeste, vestido de ganga. Agora as calças de ganga cativam jovens que querem mostrar um caráter individual. Mas usar calças de ganga também passou a estar associado com um certo nível de rebeldia contra as autoridades. James Dean, o ídolo de Hollywood, era o exemplo da delinquência adolescente no filme Fúria de Viver. Protagonizou o derradeiro rebelde contra as autoridades e, obviamente, vestia calças de ganga azuis. In the 50s, what you see is jeans being worn by film stars like James Dean and by singers like Elvis, and this is a sign of their rebellious streak. It's a sign of them as ordinary men with extraordinary talents, and it's a sign of youth. Everyone wants some of that. And so jeans become a symbol of youth, and then they become a symbol of everyone, of every man, and every woman too. Ao mesmo tempo, apareciam os sons do rock and roll com Elvis Presley, a abanar as ancas nas suas calças de ganga, amplificando a sensualidade desta peça de vestuário. If you think about Elvis Presley, at a time they were coming out of almost a repressed society into somebody wearing jeans, doing his moves. All of this is about rebellion. It's about the birth of something new. He's becoming a big star. Of course, everybody wants to emulate that. It's really sexy. What a seductive combination. Apesar da popularidade crescente em Hollywood e entre a juventude dos Estados Unidos, as calças de ganga eram proibidas em alguns locais, como restaurantes, teatros e escolas. Até o cantor e ator Bing Crosby terá sido proibido de entrar num hotel no Canadá, por estar vestido da cabeça aos pés e inadequadamente de ganga. Alguns países, como a Rússia, recusavam importar este vestuário. As autoridades acreditavam que representava liberdade e democracia. Em consequência, os russos desesperavam por conseguir um par de calças de ganga. Os países europeus passaram a usá-las. Soldados americanos, destacados na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, eram vistos de calças de ganga fora do serviço. O fabricante de vestuário Albert Safranek trocou 6 garrafas de álcool com soldados americanos por 6 pares de calças de ganga, que viria a copiar na sua oficina. Importou ganga dos Estados Unidos e assim nasceu uma marca europeia de calças de ganga. A promoção de celebridades continua a alimentar o mercado das calças de ganga como antes. À medida que as empresas criam a própria interpretação desta lendária peça de vestuário, nada promove tanto como ser usada por uma estrela, porque os fãs vão querer copiar. Wanting to emulate somebody you idolize is pretty much part of the human condition. We always aspire to, how did they get there? How do they do that? I want some of that reflected glory. I want to feel what they feel. I want to stand in their aura. And I think when it's something that is seemingly accessible, like if I wear those jeans, I will feel more like them or I'll feel more positive. That is why we do that. E de alguma forma a realeza traz uma magia própria. As encomendas dispararam quando uma das mulheres mais famosas do mundo foi vista com umas calças de ganga justas de uma fábrica galesa. Suddenly Meghan Markle wears your jeans and you go, thank you universe, that's super lucky. But it does change your company because suddenly a lot more people in the world know that you exist. We didn't plan it, there wasn't a strategy. It was just a piece of luck.
Durante décadas, olhámos para a promoção feminina das calças de ganga como garantida, mas nem sempre foi assim. As calças de ganga tiveram um papel fundamental na batalha pela igualdade dos sexos. Começou com mulheres que ousaram vestir as calças do irmão ou do marido, quando tinham trabalhos mais físicos para fazer, como lavar o carro ou ajudar na quinta. There's a real anxiety amongst some people about women wearing trousers, pretending to be men. That caused tremendous anxiety in the 19th century and into the 20th century. Women wearing jeans is making an even stronger point in some respect. And so again, it's about rebellion. It's about women showing that they're not going to be held back by conventional bourgeois norms. As mulheres no resto do mundo já usavam vestuário que cobria toda a perna. As pantalonas eram comuns na Europa e na Ásia há vários séculos. E em meados do século XIX, as mulheres ocidentais começaram a usar uma peça de roupa especialmente prática para andar de bicicleta e montar a cavalo. I mean, jeans is such a great invention because, as someone who's ridden horses all their life, I know how important it is to have thick trousers to protect your legs from the straps and so on. And jeans provide this layer of protection. Mas para as mulheres americanas, usar calças de ganga como solução prática para atividades ao ar livre transformou-se em pouco tempo numa afirmação de moda. As mulheres representavam um mercado a explorar. Estilistas e publicitários não perderam tempo. Finalmente, os fabricantes reconheciam um novo mercado potencial. Em 1934 foi lançada uma peça de roupa de trabalho chamada Lady Levis. Foi pensada para mulheres que trabalhavam em quintas e ranchos, mas não podiam ser vistas de calças de ganga em sociedade. E usar calças não significava que eram iguais ao homem. I think something like having your own pair of jeans was a signal that, we want equal rights. It's right at the forefront of that movement, clothes are politics, aren't they? They send out a particular message, and I think women driving for that is behind that is also driving for their own freedom to express themselves the way they want to. As mulheres não foram o único setor da sociedade a mudar o futuro das calças de ganga. Nos primeiros tempos, quando a indústria se dirigia aos operários, as jardineiras de ganga eram usadas pelos antigos escravos americanos. Teoricamente, a escravatura foi abolida anos antes da invenção das calças de ganga e muitos antigos escravos tornaram-se rendeiros em quintas, nas conhecidas plantações partilhadas, uma prática que se arrastou pelo século XX. Ironicamente, uma das principais culturas era o algodão, o elemento crucial no fabrico das calças de ganga. Na década de 1960, quando o movimento pelos direitos civis arrancou nos Estados Unidos, manifestantes, homens e mulheres, vestiam jardineiras para mostrar como a vida mudara pouco para os afro-americanos desde a abolição da escravatura. In the 60s, it is used by some people in the civil rights movement to in these dungarees to recall the plantation, to recall slavery, and to recall the fact that these were the clothes that were forced upon them. Denim was worn by the enslaved, made to wear by their slave owners, because they were the ones working in the fields, picking the cotton, doing all the grunt, dirty work. And they were wearing them now to protest, to say, we were separate then and we're separate now, and they were making a very powerful political point. Era mais um passo para tornar as calças de ganga o vestuário de eleição para todos. Um símbolo poderoso de igualdade entre sexos, raças e riqueza. A década de 1960 trouxe ainda às calças de ganga o poder das flores e a boca de sino. As pessoas criavam os próprios estilos, com visuais personalizados que refletiam a onda descontraída e psicadélica da época. Outros usaram lixívia quando se tornou moda usar ganga mais clara.
a versatilidade das calças de ganga nunca se perdeu. Oh, I've done everything you can think of to jeans. I've ripped them, I've cut them off, I've added flares to them. When I was 12, I don't know why I did that. I've shredded them, I've turned them into a top. As calças de ganga, a peça de roupa do povo, tornaram-se veículo para a expressão própria, o individualismo e a criatividade. E não é só para humanos. I made them so that they would fit on the dog. I used to like dressing up my mum's dogs. Na década de 1970, os punks rasgavam as calças nos joelhos, colocavam alfinetes e correntes, além de remendos de ganga aleatórios. As calças pareciam consideravelmente mais antigas, desgastadas e usadas, dando um toque de anarquia à festa. It's a rebellion against bourgeois conventionality. It's a rebellion against neatly pressed trousers, if you like. Talvez chocasse Strauss e Davis ver a sua invenção inócua tornar-se símbolo de uma cultura subversiva, com os jovens a desafiar autoridades e a quererem exercer a independência. A invenção, criada especificamente para não rasgar, foi desafiadoramente rasgada. I think what makes people want to rebel is about saying, I'm an individual, this is my identity and I'm going to put my stamp on it. And when we tend to see the biggest surge in rebellion is when we are teenagers, when we are separating from parents and we are wanting to hang out with our peers. And everything to do with following the rules and being good becomes, I want to throw that out and I want to do me. And to tear something up is to say, you know, I am being rebellious. This is about what I want, and, you know, two fingers up to society, parents, work, whatever it is. Na década de 1980, o marketing voltou a atacar numa missão para aumentar as vendas. Este anúncio de televisão destacou-se pela sensualidade ousada. Com um modelo a despir-se até ficar em roupa interior numa lavandaria. A produção de 1950 acenava aos tempos áureos das calças de ganga americanas. Foi um êxito tal que deixaram de transmitir o anúncio porque os fabricantes não conseguiam dar resposta à procura. Apesar da mensagem publicitária, levanta-se uma questão: a quantidade de vezes que se lavam as calças de ganga. I personally would have tried on many pairs to get the correct fitting jeans, and if I wear them too much, they kind of go out of shape. And so washing them for me is kind of like hitting the reset button. Há ainda uma tendência persistente de encolher para assentar bem. Segundo a teoria, se lavarmos as calças de ganga e as vestirmos ainda molhadas, vão encolher para assentarem melhor no corpo. E as calças de ganga assistiram a outra ideia. Podemos livrar as calças dos maus odores congelando-as alguns dias, literalmente matando o odor. The smells that come from your dirty jeans are from bacteria breaking down all the goodness that you've gotten into the jeans, and freezing them. Yes, it temporarily sort of freezes the bacteria from doing what they were doing, but as soon as they warm up again, the smell will come back. I mean, if you want to get rid of the bacteria for good, then you need to either heat up the jeans. You could cook your jeans maybe, but then they'll probably become a bit charred and not so optimal either. As calças de ganga sobreviveram a períodos de enormes mudanças. Revoluções, guerras mundiais, a criação de outras grandes invenções e modas. They just seem to have this sort of cultural points that they sort of become hugely relevant again. And obviously they've never really gone away, but there are these sort of like landmark moments where sort of jeans have captivated the look of a decade. Qual é o futuro desta indústria? Levantam-se grandes questões sobre a sustentabilidade e o impacto do fabrico de calças de ganga no planeta.
I think, the way jeans are made has costs to nature, to the natural world, to the environment. And I think moving forward, it'd be important for companies to think about sustainable materials and how things can be recycled, made, produced, because this is a fashion that's not going away anytime soon. So if we can think about sustainability, that's going to matter much more moving forward. Fabricantes modernos têm de lidar com os problemas para manter a imagem das calças de ganga como roupa para o povo. Making a pair of jeans can be an ugly process. There's a lot of dyes, there's a lot of energy, there's a lot of water. O fabrico de calças de ganga usa químicos prejudiciais. Além disso, o processo de produção envolve muita água e lavagens. Women tend to prefer a bit more elasticity in the jean. The wash is just to help get the stiffness out of the denim. A maioria dos fabricantes lava as gangas várias vezes por diferentes motivos. Não apenas para as suavizar e tornar mais apetecíveis para o consumidor. Nesta fábrica na Índia, colocam enormes quantidades em máquinas de lavar e juntam sabão em pó para eliminar tintas e poeiras residuais. Uma única fábrica usa milhares de litros de água neste processo. Além disso, a ganga é conhecida por encolher, por isso é lavada para evitar não servir ao cliente depois da primeira lavagem. The best thing you can do for the environment is not wash jeans. 80% of the impact comes from you and I washing and ironing our jeans. But let's be honest, we're a maker, we're part of the problem, but it's our intention to make jeans with the lowest amount of energy, the lowest amount of water, the lowest amount of chemicals. The blue jean can be very green, and I think that's the future. Esta empresa na Suíça produz calças de ganga compostáveis. Foi inspirada pela produção de roupa funcional e biodegradável para os funcionários. Usam uma alternativa ao algodão, o linho, que usa muito menos água para crescer. O fio do linho é misturado com cânhamo, outra fibra de base vegetal, para criar uma ganga forte e impossível de rasgar. O tecido é tingido com métodos sustentáveis e as peças de roupa são totalmente fabricadas na Europa. Não usam rebites e a única coisa que não é biodegradável são os botões metálicos, que podem ser reutilizados. A compostagem leva apenas alguns meses. As calças de ganga podem ainda ser recicladas com êxito. I like making recycled things. That's actually a great thing about jeans, is that they recycle into all kinds of different clothing very easily. Mas para a ganga que não será reaproveitada para fazer novas peças, este programa de reciclagem dos Estados Unidos destrói milhões de peças indesejadas e compactas para criar isolamento para casas. Depois, o uso depende de construtores inovadores. O êxito global e o interesse duradouro nas calças de ganga têm sido imensuráveis. As calças de ganga são o grande nivelador, a roupa do povo, a roupa do nosso tempo e a peça de eleição para muitos nestes últimos 150 anos. Jeans are a great invention because they're the great democratic clothing. Everyone can wear them. Everyone does wear them. Pensada para vestir mineiros e ser uma roupa de trabalho resistente, que não se rasgasse nos bolsos nem em lado nenhum, tornou-se uma singular afirmação de moda. É uma peça de roupa vulgar e popular em todo o mundo, e é difícil imaginar o guarda-roupa mundial sem ela. I think jeans are an amazing invention because they look great, they're sturdy, they can last a very long time, and they're almost peerless when it comes to fashion. Os criadores de imagem podem retratá-la como uma história americana, mas as calças de ganga resultam da inovação europeia, que deu a matéria-prima para que um desconhecido alfaiate americano criasse um produto de sucesso e se aliasse a um fornecedor com meios para o tornar real.